irmãs incríveis. Está chegando mais um final do ano, né? Foi um ano difícil, um ano que a gente teve que compartilhar as nossas coisas de longe, mas é um ano de muito aprendizado. Que o Senhor continue a falar ao seu coração, que você continue firme nos caminhos do Senhor. E vamos para mais uma aula de hoje. Vamos aprender com a palavra de Deus aquilo que o Senhor quer nos ensinar sobre a vida dos seus filhos, né? Sobre aquilo que Deus fez através dos seus filhos. Nas últimas aulas nós íamos falando, na última, propriamente dito, né? Foi sobre quando Saul ungiu Davi como rei. Quem lembra de Davi? Né? Lembra da aula passada? Davi foi ungido rei, né? Deus colocou Davi como rei. E só que na aula passada a gente viu sobre isso e que algum tempo depois disso ele enfrentou a famosa batalha contra quem? Quem lembra? Muito bem. Contra Golias. Golias, que era aquele homem gigante, né? O gigante que Davi teve que enfrentar o seu grande desafio, né? Que foi vencer esse terrível gigante. E é sobre essa história que a gente vai contar hoje. Eu tenho certeza que vocês já conhecem essa história de Core, salteado, né? Já ouviram falar desde pequenininhos sobre a história de Davi e Golias, mas não custa nada a gente lembrar, refrescar a memória de como tudo aconteceu. Vamos lá? Então fiquem atentos e relembre a história com a gente, ok? Muito bem. Pois é, depois que Davi foi ungido rei, ele não assumiu imediatamente o trono, né? Ele não foi colocado imediatamente como rei, né? E ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fazia. Quem sabe qual era a profissão de Davi? Pois é, Davi ele era um pastor de ovelhas. Olha aqui Davi. Davi era um menino ruivo, lembra? Parece um menininho ruivo. Ele amava tocar, adorar o Senhor junto com as suas ovelhas. E ele continuou sendo um bom pastor de ovelhas, que cuidava das suas ovelhas no pasto, né, da sua família. Cuidar de ovelhas parece uma tarefa fácil e simples, mas não é bem assim, né? Porque as ovelhas elas são teimosas, né? Costumam ir para um lado, para o outro. E se não tiver um bom pastor que, olha, coloque a ovelha no caminho, né? Elas acabam se desviando. Pois é, não é uma tarefa fácil. Por isso que Davi, ele exercia com muita dedicação essa tarefa de ser um bom pastor, né? Davi chegou a lutar contra 2 grandes animais para poder defender as suas ovelhinhas. Não sei se vocês lembram desse relato. Davi derrotou um urso, né? E também um leão também, ele derrotou, né? Ele acabou com tão pequenininho, né? Que ninguém nem imaginava que ele podia fazer isso, mas ele derrotou um urso e um leão. Tudo isso para defendê-lo, as suas ovelhas, para que elas não fossem mortas, não fossem pegas e mortas pelo urso e pelo leão. Homem corajoso, né? Será que você tinha coragem de enfrentar? Às vezes a gente não tem coragem de enfrentar nem uma barata, que dirá um urso e um leão. Mas Davi teve coragem, ele foi destemido para defender suas ovelhas. Ele enfrentou o urso e o leão, matou esses 2 animais em defesa das suas ovelhas. Ele tocava harpa e compunha músicas. A Bíblia tem até vários salmos que Davi que escreveu, né? Davi ele era um compositor. Ele compunha músicas e compunha salmos e criava canções em adoração ao Senhor. Então, além da função dele de ser pastor, ele amava cantar, ele amava compor, né? Era um dos grandes dotes de Davi, né? Quem sabe um dos salmos que Davi criou, que Davi compôs? Quem lembra do Salmo 23? O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E começa assim o salmo, né? E foi esse salmo que Davi criou. Foi esse homenzinho aqui que criou esses salmos, né? Ele fez, né, uma comparação que o Senhor é o bom pastor, né? Que nem ele, na figura de pastor que cuidava das suas ovelhas, assim era o Senhor, né? Que o Senhor nos faz andar em pastos verdejantes, nos guia pelas veredas da justiça, né? O Senhor, ele cuida de nós com tanto amor assim,
como um pastor cuida das suas ovelhas, né? Davi, ele era um filho muito prestativo. Ele era um filho muito querido do seu pai, Jessé. Certo dia, o pai Jessé pediu a Davi o seguinte. Davi tinha outros irmãos, né? E aí ele pediu para que Davi fosse levar o lanche lá na batalha, onde estava acontecendo a batalha, porque Davi era o único que não era soldado, que não guerreava nas lutas, né? Nas guerras, nas batalhas. Porque ele era pequenininho, mostrava ser fraco, né? E aí ninguém convocava ele para poder lutar lá nas guerras, né? Aí o pai dele disse, Davi, você vai pegar o lanche e vai levar para os seus irmãos, porque eles estão lá no campo de batalha, a gente não sabe se eles estão passando fome ou não, então você vai lá levar o lanche para os seus irmãos. Davi prontamente foi, e o que ele viu no campo de batalha deixou ele muito surpreso. Sabe o que foi que ele viu? Os filisteus, eles estavam acampados onde o povo de Deus estava. E todos os dias, o maior guerreiro dos filisteus chegava até o acampamento e desafiava o povo de Deus e o exército de Israel para lutar contra ele. E sabe como era o nome desse guerreiro? Pois é, grande e temido Golias. Golias era tão grande que quando o povo de Deus via aquele homem gigantesco, tremia na base, né? Não podia imaginar que ninguém poderia vencer aquele terrível gigante. E todo dia que esse guerreiro chegava para poder desafiar o povo de Deus, eles abriam, né? Eles diziam, ninguém se prontificava, não, eu luto, não, eu vou, não, eu estou aqui, sim, Senhor. Ninguém fazia isso, com medo de morrer, né? Com um homem tão grande, derrotar ele. E aí, Golias tinha quase 3 metros de altura. Você sabe o que é 3 metros de altura? Praticamente, olha aí para a parede da sua casa. Sua casa tiver uma parede alta, um teto alto, você pode imaginar, um homem daquele tamanho para você vencer, você tão pequenininho. Pois é, Golias era bem altão. Além da altura, ele era bem forte. Ele não era só alto, ele era forte, né? Aqueles homão, cheio de força no braço. E aí, não é à toa que Davi ficou surpreso. Davi ficou surpreso com o tamanho de Golias. Ele não ficou surpreso com o tamanho de Golias. Ele ficou surpreso que ainda nenhum soldado tinha desafiado. Que ninguém tinha se prontificado a se desafiar para poder vencê-lo. Mas como é que pode, né? Ninguém se ousou a lutar contra esse homem. Que tanta força ele tem. Que Deus é esse que você serve? Davi era um homem de muita fé, né? Todo mundo estava tremendo de medo, com medo de morrer, com medo de ser derrotado. Ninguém quis desafiar Golias. Vendo tudo aquilo, Davi não aguentou, porque o gigante não estava apenas desafiando e zombando do seu povo, mas também ele estava desafiando e zombando de Deus. Por quê? Porque ele estava dizendo que o povo era fraco e o Deus do povo era fraco também, né? Se eles não estavam nem conseguindo nem tomar frente para se desafiar ele, que dirá vencê-lo, né? E aí Davi, com a força de Deus, né? Ele destemido do jeito que era, porque sempre foi, desde quando tomava conta das ovelhas. Davi perguntou o que o rei iria fazer com quem vencesse o gigante. Falaram para Davi que o rei daria muitas riquezas e sua filha por esposa, que era a recompensa de quem vencesse a batalha contra Golias. Os irmãos de Davi até riram dessa pergunta de Davi. Pois, como é que poderia um rapaz do tamanho daquele vencer um gigante? Só louco, né? Quando Saul ficou sabendo dos comentários de Davi, mandou chamá-lo. E Davi disse a ele que ele lutaria. Pode colocar que eu vou lutar, eu vou vencer, e na força de Deus eu irei vencer. Saul ficou meio, sei não, viu? Como é que você vai vencer? Você é tão pequeno. Meu Deus, esse menino tá doido, ele vai morrer na primeira pisada de Golias, ele vai morrer. Mas aí, diante do rei, ele falou que ia derrotar o gigante, daquele tamanho, e disse a Saul
que aí Saul disse que isso não ia ser possível. Como é que ele, daquele tamanho, ia derrotar um gigante de mais de 3 metros de altura? Pois é. Mas Davi começou a relatar aquilo que ele já tinha feito, né? Por conta da sua garra, da sua força, que ele já tinha derrotado o urso, o leão, já tinha matado e tal, tinha feito e acontecido. E que ele era um homem destemido e que ele ia conseguir derrotar o gigante Golias. Então, Saul então fez o seguinte: então tá certo, Davi, você quer lutar, então vamos lá. Então eu vou pegar as armas, vamos colocar as armas e vamos lhe preparar para a guerra. Quando Davi vestiu a armadura, olha para a desproporcionalidade que ficou a armadura em Davi. Davi era um menininho e as armaduras eram gigantes. Davi mal pôde andar quando colocaram as armaduras. E Davi imediatamente fez o seguinte: tirou todas as armaduras. Eu não preciso de arma nenhuma, não preciso de armadura nenhuma para me defender. Eu não vou conseguir dar um passo sequer com essa armadura. E aí, Davi foi lá para o rio, né? Davi disse: não, eu vou falar com Deus, eu vou ter uma conversa com Deus e Deus vai me dar uma direção. Davi foi até o rio e foi lá que ele pegou, olha lá o que foi que ele pegou? 5 pedrinhas, apenas 5 pedrinhas ele pegou e ele disse que com essas 5 pedrinhas ele derrotaria o gigante. Deus falou forte ao coração de Davi. Deus falou com Davi que ele estaria com ele e que ele ajudaria a vencer. E aí, quando o gigante se preparou de novo, né? Todo dia ele vinha, todo mundo ficou esperando, né? Davi, o povo de Deus. E aí, quando o gigante apareceu e viu Davi daquele tamaninho, tão pequenininho, você já conhece, vocês devem conhecer, né? Principalmente os meninos que já jogaram lá com... tem gente que chama de badog, né? Que chama de estilingue, né? Mas ele tinha, né? Aquela corda, tipo uma corda de borracha na mão e 5 pedrinhas. Quando Golias olhou para ele, se acabou de rir. Ele começou a rir e a zombar da cara de Davi. E dizer: é você que vai me derrotar? E será que Davi ia derrotar Golias? Será que Davi conseguiria? Você conseguiria destruir uma pessoa com uma pedra? Pois é. O que foi que aconteceu? Quando o gigante viu Davi, ficou rindo dele e disse que ia fazer picadinho de Davi. Mas Davi disse: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Davi não tinha nenhuma armadura, não tinha nenhum revólver, nenhuma arma de guerra, mas ele ia contra o Golias na força do Senhor e o derrotaria. Aí você já sabe o que foi que aconteceu, né? Foi tiro certeiro, de pedrada, na verdade, não foi tiro, mas foi pedrada. Pedrada certeira no meio da testa de Golias e o gigante caiu. O gigante foi destruído pela força do Deus Todo-Poderoso, a quem Davi servia, né? Quando os filisteus viram que Davi tinha ferido o gigante, saíram correndo. Davi, então, foi até Saul, depois da sua brilhante vitória. E aí a gente viu aqui, todo mundo, o povo de Deus, né, todinho lá, reunido, alegre e satisfeito pela vitória de Davi. Que Davi, destemido, pequenininho, sem força nenhuma, conseguiu derrotar o gigante. Enquanto homens fortes, que se diziam soldados, não conseguiram fazer nada. Mas Davi, destemido, conseguiu vencer o gigante, porque ele foi em nome do Senhor. Pois é, crianças, a coragem de Davi foi incrível nessa história, não é verdade? Mas ele só foi corajoso porque ele confiava muito em Deus. Não foi porque ele confiava na força do seu braço, até porque se ele confiasse nele mesmo, ele iria fracassar desde o início, ele nem iria, né? Mas Deus amava muito a Davi e não poderia deixar que Davi sofresse dano, né? E Davi também amava muito a Deus. E ele queria defender o nome de Deus. Ele não queria ver ninguém zombando de Deus, nem do seu povo.
Por isso que ele tomou as dores e foi lá e disse: eu vou vencer em nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E será que a gente ama tanto assim a Deus, capaz de desafiar os nossos medos, as nossas inseguranças? Será que a gente desafiaria os gigantes da nossa vida, os nossos medos, os nossos anseios, assim como Davi? Será que a gente tem tanta fé assim para poder derrotar os gigantes que apresentam na nossa vida? Pode não ser um gigante em forma de gente, mas em forma de problemas, né, de situações tristes que a gente passa, que entristece nosso coração, deixa a gente abatido, triste. Nós precisamos aprender, assim como Davi, a ser destemidos e a confiar no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que venceu as batalhas do passado e continua vencendo hoje, né? E nós podemos confiar porque nós fazemos parte do povo de Deus. E Ele sempre tem um plano perfeito para as nossas vidas. Assim como teve um plano perfeito para a vida desse pastorzinho de ovelhas e o fez um grande rei. A gente vai continuar vendo a história de Davi, ver o que Deus fez na vida de Davi. A gente precisa confiar nesse Deus que faz, né, da nossa história, da nossa fraqueza, nos torna fortes, né? Mesmo que a gente não confie em nós mesmos, mas o Senhor nos confia o seu amor e nos mostra que nele nós podemos confiar. Então, a minha oração é que a gente tenha esse coração de Davi, que confiava no Senhor e que amava tanto ao Senhor, ao ponto de dedicar sua própria vida, né, em favor do povo de Deus, em favor do nome de Deus. Né, que eu e você seja assim, tem esse coraçãozinho de Davi, né, esse coração, além de tudo, adorador, né, que Davi era um adorador. Ele compunha músicas e canções em adoração ao Senhor. Então, que a gente tenha esse coração de Davi, esse coração grato por tudo aquilo que Deus já fez e ainda vai fazer nas nossas vidas. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa aula. Senhor amado, Deus eterno Pai, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é o mesmo Deus que operou no passado e operou hoje. É o Deus de Davi, é o Deus que fortaleceu o seu filho. E nós pedimos que o Senhor fortaleça assim o nosso coração também, para que nós possamos vencer os Golias da nossa vida, os problemas que vierem nos apresentar, que o Senhor nos faça vencer com a tua força. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te espero na próxima aula para continuar vendo aquilo que Deus fez na vida de Davi. Deus abençoe.